Hoje eu tô fazendo aqui da minha casa, um cenário tá um pouquinho diferente. Geralmente eu faço lá da minha sala na igreja, então, mas hoje estamos aqui. Você que está entrando aí, nós estamos aí estudando de Paulo aos Coríntios, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho o capítulo 12, do verso 1 ao 18. Então, se você tem a sua Bíblia, já quer ir separando aí, você pode... obrigado, Silvia. Você pode já separando. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, nós vamos aí estudar do verso 1 ao 18, tá? Tá para vocês se atualizando aí. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário, já sabem, podem mandar aí. Se eu estiver olhando para lá, porque eu estou olhando a outra tela ali para ver se eu consigo ler as perguntas. Apesar que eu acreditei demais na minha visão, né? Porque a TV está do outro lado lá, eu estou aqui. Mas vamos tentar aí compartilhar aí os comentários e as perguntas de vocês. Um pouquinho de tosse, peço desculpas, mas vamos seguindo. Irmãos, vamos estar orando e vamos começar. E os irmãos aí vão entrando na sequência aí para a gente também não ficar presos a um outro horário que não é o nosso, né? Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa manhã. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, por cada irmão que se disponibilizou, está agora participando da EBD, aqueles que ainda vão entrar e aqueles que não podem também, que o Senhor esteja abençoando de igual forma. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que possamos aprender a Tua Palavra, os princípios da Tua Palavra, mas não somente aprender, Pai, que acima de tudo possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o texto para a gente se situar no assunto da carta, e aí a gente depois vai passando por blocos de versículos para a gente buscar entender aí quais são os princípios que se destacam dentro desse texto, tá? O contexto imediato dessa passagem, ela tá ligada aqui também o capítulo 11, né? As marcas do apostolado do seu apostolado, ou seja, as marcas do apostolado do apóstolo Paulo, né? Que ele vem ali fazendo uma defesa da sua posição, falando do seu sofrimento, e aqui a gente vai entrar numa sequência onde ele vai abordar uma questão aqui de uma visão e também do seu altruísmo para com a igreja, né? São os dois grandes blocos do capítulo 12, do 1 ao 18, são justamente esse, né? Uma visão que Paulo teve, ele vai falar sobre isso, e a questão também da sua posição altruísta, né? De como ele foi para com a igreja, como ele se posicionou, se colocou de uma maneira onde ele sempre procurou não ser um cara para aquela igreja, já por vários motivos. Já na igreja bastante problemática, então Paulo, de maneira muito inteligente, ele evitava então ali já acrescentar algum tipo de situação que levasse essa igreja a fazer mais alguma crítica, mais do que eles já faziam com ele, né? Então vamos ler o texto aqui. Se necessário que me glorie, ainda não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não, porém, de mim mesmo. Ou seja, de tal coisa me gloriei, não de mim mesmo, mas nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve, e para que não se ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriaria nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na de Cristo. Sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato? E a isso me constrangestes? Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais dos apóstolos foram apresentadas no meio de vós, como também existência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que entendes vós, sido inferiores às demais igrejas, se não fosse o fato de eu não vos ter sido pesado? Perdoa-me a minha injustiça. Eis que pela 3ª vez estou para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás de falsos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Se mais eu vos amo, serei menos amado? Pois se assim eu não vos fui pesado, porém sendo astuto vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele o irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso tendes andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então, esse aqui é esse trecho que a gente vai discorrer hoje, tá? Então, como eu disse, para quem chegou agora, no contexto anterior, capítulo 11, Paulo vem fazendo uma defesa em relação ao ministério. Aqui, nesse versículo, né, do 1 ao 12, dividido basicamente em 2 grandes blocos, Paulo vai falar a respeito das visões, de uma visão que recebeu e também da sua relação altruísta com a igreja, ok? Então, o título da nossa lição hoje vai ser O Espinho que Incomoda e a Graça que Basta, né? Então, o nosso versículo-chave seria aí o versículo, o de destaque, né? Seria o verso 12, né? Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A gente vai entender o que é que Paulo quer dizer com essa questão de quando eu sou fraco, é que sou forte, um pouquinho mais para frente, né? Vamos tentar entender aqui esse contexto, né? No texto que hoje é objeto do nosso estudo, né, que é o versículo 1 ao 18, Paulo continua o quê? A defesa do seu ministério apostólico, né, que vivia sendo tão injustamente, tão severamente criticado pelos seus inimigos. E o que acontece com isso? Com isso, então, ele se vê obrigado, de certa forma, a compartilhar, relatar uma experiência sobrenatural para que ele pudesse, de uma certa forma, reivindicar a autoridade dele, né? Autenticar a autoridade dele como apóstolo diante daquela igreja. Depois Paulo vai fazer referência ao seu espinho na carne, né? Que foi dado a ele, enfim, de inibir que o quê? Que ele se exaltasse, que ele se gloriasse, que ele se tornasse soberbo, né? E a resposta de Deus ao tríplice, ou seja, a 3 vezes o pedido que ele foi para afastá-lo de si, foi a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a ênfase do apóstolo na relação entre fraqueza e poder tem em vista minar o quê? As ideias triunfalistas a respeito do poder e da autoridade pregado pelos seus adversários. Em outras palavras, né? Então, fala aí, Nivaldo. Abraço, mano. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está demonstrando também que ele teve uma questão sobrenatural, teve uma visão sobrenatural, algo que aconteceu que a gente vai discorrer, e ele vai falar exatamente para que ele não se tornasse orgulhoso, né? E ele vai dar uma ênfase nessa questão da fraqueza e o poder na vida dele. E para que isso?
para tirar essa ideia que nós temos hoje muito em nosso meio, que é uma visão bastante equivocada da realidade evangélica no nosso Brasil e também no mundo, né? Uma delas é aquela ideia de que crente não só é filho do rei, você é príncipe, você é cabeça, você não é cauda, e aí a galera muitas vezes acaba colocando como que se o cristão ele vivesse numa esfera, numa áurea de sobrenaturalidade da qual esse camarada ele não sofre, ele não fica doente, ele não pega Covid, ele não fica pobre, enfim, né? Há uma ideia muito errada a respeito disso. Então, Paulo aqui, ele já também, com esse discurso dele, ele quebra um pouco dessa ideia de que já havia, desde aquele princípio lá, com relação a isso daí. Tá bom, gente? Gente, só para entender, cristão fica doente, cristão fica sem dinheiro, cristão passa por dificuldade. Ser um cristão devoto, isso não faz com que você não passe por sofrimento. Então, muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado com esse discurso que muitas vezes a gente acaba escutando aí por alguns grupos religiosos de que se você está passando por algum tipo de dificuldade é porque você não tem fé, ou porque você está em pecado, ou porque, enfim, você não fez o voto X, Y, Z. Então, só para a gente tomar um cuidado com essas questões que muitas vezes são colocadas aí por alguns grupos, ok? Bom, primeiro bloco aqui de ideias que a gente vai tratar é do versículo 1 ao 10, né? A gente vai falar da glória e o espinho, né? Essa passagem ela precisa ser lida com bastante reverência, né, e simpatia, porque nela o apóstolo Paulo ele vai abrir diante dos leitores o coração e mostra ao mesmo tempo a radiante experiência com a glória e o peso tremendo da sua dor. Então, Paulo aqui ele vai contar um pouco dessa experiência dele de uma maneira bem aberta, né? Versículo 1 ao 4, né? Uma experiência sobrenatural, né? Não havia por parte do apóstolo a intenção de se gloriar, né? A ideia é que ele estava querendo usar essa experiência para autenticar e defender o seu ministério, mostrando que ele era de fato quem ele era, né? Ou seja, temos provas para sermos aprovados. Sim, irmã. A aprovação ela tem essa característica, né, de nos moldar, né? Quando você lê lá Romanos capítulo 5, a partir do 3, a gente vai ter bastante claro isso, né? Que as próprias tribulações elas têm esse objetivo, em forjar em nós um caráter, né? A gente vai falar mais para frente, a gente só não pode confundir a provação que Deus permite com uma intenção de nos moldar com as atrapalhadas da nossa vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu me lembro de uma experiência muitos anos atrás que o irmão pediu oração, que estava passando por uma perseguição, e que o inimigo queria tomar aquilo que Deus tinha dado. E foi aquela angústia, né? No final ele compartilhou, ele tinha ido lá comprado um carro, zero, e a empresa agora estava querendo dar busca e apreensão do carro. A gente falou, como assim? É, porque eu não paguei as 3 prestações, então o inimigo quer tomar. Eu falei, mas como o inimigo quer tomar? O camarada ganhava tipo R$ 1.000 e a prestação do carro era 900, né? Bom, só você fazer as contas, qual que vai ser o resultado desse? Então isso não é aprovação de Deus, né? É falta de logística, é falta de administração da vida financeira e aí não tem jeito, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com não confundir as nossas decisões erradas, nossas escolhas erradas, que trazem consequências, com isso sendo ou algo que venha da parte de Deus. Então a gente tem que tomar só um cuidado com relação a isso. Então Paulo aqui ele não está querendo se gloriar, né? Ele está querendo aqui mesmo fazer uma defesa em relação ao seu ministério, né? Embora fosse necessário dizer acerca dos momentos sublimes do seu ministério, devido às circunstâncias pelas quais passava, ou seja, como eu disse, ele precisava defender isso daqui. Versículo 1.
o homem que teve a experiência, né? As visões e revelações não eram algo tão incomum à vida de Paulo, né? Paulo é um cara que teve bastante experiência, conforme você vai lendo a história dele, você vai ver que esse é um camarada que teve uma vida regada de experiências bem notórias, né? Primeiro, você pega lá em Atos 26, do 6 ao 11, Cristo revelou-se a ele lá na estrada de Damasco. Então você já pega aí que já tem esse primeiro momento aí de Paulo, né? Paulo experimentou a visão do homem da Macedônia, lá em Atos 16, 9, né? A gente tem também lá isso daí. Recebeu encorajamento da parte do Senhor por meio de uma visão quando realizava o ministério em Corinto. Atos 18, do 9 ao 11, né? Isso, nosso testemunho é nossa identidade cristã. Isso aí, irmão. Também afirma ter recebido o evangelho por revelação. Gálatas 1, 12. E que seu discernimento do ministério do evangelho se baseava em revelações da parte de Deus. Efésios 3, do 3 ao 5 e 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tanto as visões como as revelações do apóstolo diziam respeito à orientação para o seu ministério e a sua compreensão das verdades espirituais que recebera da parte de Deus, né? Então, nós vemos aqui que Paulo ele tinha uma vida com bastante experiências sobrenaturais. Eu não sei em que tempos da vida dele, qual foi a distância em cada um desses eventos, mas o que a gente vê aqui claramente é que ele é um cara que já tinha bastante experiência com relação a isso. Irmãos, olha só. Não é porque nós estamos vendo aqui visões e revelações sobrenaturais que nós temos que ficarmos buscando ou procurando ter essas experiências. Entende? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas acabam querendo ter uma experiência sobrenatural com Deus e muitas vezes acabam se lançando a procurar onde elas venham ter visões e revelações, né? Então, tem que tomar um cuidado com isso para você não receber, como já diz alguns por aí, no lugar de uma profecia, uma profetada, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando Deus quiser falar com você, pode ter certeza que Ele vai falar com você e Ele vai ter os meios dele para falar com você. Não estou reduzindo aqui nenhum meio de Deus falar. Deus é poderoso, é soberano. O que eu estou te dando uma dica, por assim dizer, ter essa ânsia de repente ouvir, olha, eu descobri que ali tem uma profeta, tem um irmão que revela, uma irmã que revela, vamos lá para ver o que Deus fala, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daí e saber que Deus ele é poderoso para fazer aquilo que é necessário e vai usar os instrumentos necessários para falar com você quando ele de fato querer falar com você, além do que ele já tem falado por meio da palavra de Deus, por meio do estudo, por meio da pregação, por meio do ensino, enfim, de tantas essas coisas, dos louvores, tantas coisas que ele já tem falado com você. Bom, dentre todas as visões que havia recebido, Paulo especificou uma ocorrida quando, há 14 anos antes do relato que ele coloca aqui, tá? Diferente do que teve no caminho de Damasco, ou seja, diferente daquela que ele encontrou com Jesus, ao fazer uso da terceira pessoa para contar o que aconteceu, né? Então ele utiliza a terceira pessoa aqui, é uma forma de não se engrandecer, né? Então, tentando minimizar essa ideia, usando a terceira pessoa aqui. Então ele fala, conheço um homem em Cristo, ou seja, lá no verso 2, né? Capítulo 12, verso 2, conheço um homem em Cristo, que na verdade é ele, né? O apóstolo indicou a natureza sagrada da experiência que teve e ao mesmo tempo tentou-se o quê? Livrar-se da possível acusação de ostentar-se, de se orgulhar dela. O homem em Cristo, como eu disse, não é outro senão o próprio apóstolo Paulo. O que ele está tentando fazer aqui é não se achar a última bolacha do pacote, né? Só para a gente entender então, essa visão aqui, apesar de Paulo estar falando usando a terceira pessoa, é uma experiência que ele teve, uma experiência com o
apóstolo. A natureza da experiência, né? No versículo 4, ele foi arrebatado ao paraíso. O texto vai dizer, foi arrebatado ao terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso, né? Verso 2 e verso 4. De acordo com a cosmologia, de acordo com alguns entendidos da Bíblia, alguns teóricos e teólogos, né? Eles aceitam pelo menos três coisas em relação a essa ideia de céu, né? Bom, Isaías 5, uma referência que Isaías 5 faz, a esfera terrestre, o espaço sideral e a habitação de Deus, ou o terceiro céu, que aí no caso é o paraíso, né? Terceiro céu ou paraíso. Essas são algumas divisões que alguns teóricos e teólogos entendam. Não é o tema da nossa discussão aqui hoje, a gente tentar entender quais são as divisões dos céus, né? O que para a gente interessa é que Paulo foi arrebatado ao mais sublime céus, seja ele o terceiro ou seja um outro que a gente não tem o conhecimento mais específico. O que importa, o que realmente é interessante para a gente entender é justamente o fato de que ele coloca aqui que ele foi arrebatado até esse lugar, até esse terceiro céu, até esse paraíso, né? E uma outra coisa, ele não sabia dizer se foi no corpo ou fora do corpo, no versículo 3, né? Vai ter um comentarista chamado Cruce, comenta que se o próprio apóstolo Paulo desconhecia o exato mecanismo mediante o qual ele foi arrebatado, qual arrebatamento aconteceu, certamente nós não podemos saber. Ou seja, a afirmação de Paulo acerca do seu arrebatamento temporário podia ter como vista combater o gnóstico, né? Que nega a possibilidade do quê? Do contato entre o corpo, o mundo material e o mundo celestial. Pois o primeiro, na visão desse grupo, é inteiramente mal. Ou seja, o corpo ele é totalmente mal, ele não presta e ele não pode ter contato com nada que é espiritual. Essa seria a razão porque o Paulo vai usar a expressão no corpo, já com isso negando a doutrina gnóstica. E ao mesmo tempo, porém, ele não exclui a possibilidade de uma experiência espiritual, ou seja, o espírito teria sido arrebatado e não o corpo. Mas a questão aqui é, como o próprio apóstolo afirma, Deus o sabe, né? Então, o apóstolo Paulo aqui, ele não fala com clareza se ele foi arrebatado no corpo, literalmente, né? Foi levado por completo, ou se foi uma experiência só espiritual. Alguns teólogos e alguns teóricos vão dizer que essa experiência se deu, agora não me lembro a referência, mas quando Paulo foi atacado em uma cidade, que ele foi surrado e foi jogado para fora da cidade. Alguns acham que foi nesse episódio que ele teve essa experiência, mas a gente não tem uma confirmação textual clara e concreta de que tenha sido ali, né? Então, não convém a gente especular sobre a natureza dessa experiência, se foi no corpo ou fora do corpo de fato, ou se foi só no espírito, né? Mas o que nos compete realmente é aceitar e entender que o apóstolo ali teve essa experiência. Irmãos, a gente tem que tomar um cuidado em não colocar no texto aquilo que o texto não tem. Às vezes, na ânsia da gente tentar explicar e tentar entender uma passagem mais complicada, a gente acaba fazendo mas alguns acabam fazendo inferências que o texto não está dizendo. Não é minha prerrogativa nem sua fazer isso, tá? A gente estuda, a gente busca, a gente olha o contexto cultural, tenta entender o máximo que a gente pode sobre a passagem, mas a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não ideia da qual o texto não está nos fornecendo informações suficientes para a gente entender. Como eu falei aqui,
Esse é um pequeno exemplo, né? Paulo não deixa claro se foi no corpo ou fora do corpo, ou se foi só no espírito, então a gente aceita como tal o texto dessa forma, né? Não dá para ir muito além disso aí. Então isso se aplica a outros textos também, quando a gente não consegue ter uma clareza, a gente fica com aquilo que o texto está dizendo e ok, justamente para a gente não colocar aquilo que o texto não está nos dizendo. Também desconhecemos o conteúdo das palavras dirigidas a Paulo, inefáveis as quais não é lícito ao homem referir, né? Lá no versículo 4. Embora tenha sido instrumento de Deus para, como está lá em Efésios capítulo 3, 1, desvendar os mistérios do Evangelho, o que foi dito ali para ele não pode ser divulgado. Né? Muito provavelmente pode ser que tenha sido ou algo especificamente para Paulo, uma coisa muito pessoal para ele, ou mesmo uma revelação de alguma coisa do futuro, mas que não era para ele revelar ali, não era para ele dizer ou compartilhar. Então, por isso que a gente não sabe o conteúdo que tinha dessa revelação ou dessa visão que o apóstolo teve. O modo de Deus usar o sofrimento, né? Um outro bloco aqui de versículos que a gente vai passar, né? Que é do versículo 5 ao versículo 10. Da experiência de Paulo emergem 5 razões pelas quais o cristão é permitido sofrer, ou que Deus permite que o cristão venha sofrer. Lembrando que eu falei lá no começo, não confunda Deus te permitir passar por sofrimentos para moldar, gerar em você um caráter, com suas, minhas, nossas escolhas erradas que nos trazem sofrimento e muitas vezes consequências ruins, porque nós decidimos fazer coisas de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento e não de acordo com a vontade de Deus. Né? Josué aqui compartilhando, penso que nesse caso o mais importante é ficar com a certeza que ele teve a experiência com Deus. Obrigado, José. Exatamente isso, né? O mais importante é ficar com a certeza de que o apóstolo teve a experiência com Deus, que era justamente a ênfase que ele queria dar com essa palavra à igreja, demonstrar para a igreja que ele, um sinal do seu apostolado por meio dessa experiência sobrenatural que ele teve com Deus. Obrigado, Josué. Primeiro, a revelação da condição espiritual do cristão, ou seja, a primeira questão que Deus pode permitir, pode usar o sofrimento, né? Para revelar a condição espiritual do cristão, versículo 5 e 6. Mesmo tendo terminado o relato da sua experiência sobrenatural, Paulo continua a falar na primeira pessoa. Ele estava preparando para gloriar-se no quê? Nas fraquezas. Olha que interessante, né? Então ele fala na terceira pessoa sobre a experiência sobrenatural e quando ele fala sobre as fraquezas, ele já começa a falar na primeira pessoa. O seu sofrimento por amor ao evangelho, esse sim era a verdadeira prova do seu contestado apostolado, ou seja, do seu criticado, né, apostolado. Os irmãos ali, o povo da igreja, criticava então a autoridade apostólica dele. Assim como o ouro se apura no calor do fogo, a fé do cristão é testada mediante duras provas. 1 Pedro 4,12 vai ter essa referência. E se viesse a ostentar-se daquela experiência para o seu próprio, não estaria agindo como visto que o seu relato era verdadeiro. Ainda que ele se ostentasse, não seria uma mentira, porque ele não seria um tolo, ou seja, ele não seria um mentiroso, não seria um cara vigarista, porque na verdade a experiência ela foi real. Mesmo assim, ele evitou-se de se gloriar da experiência passada, porque bastava que a avaliação a seu respeito se baseasse naquilo que agora os coríntios ouviam acerca dele, né? Então Paulo aqui, ele sempre foi buscou ser bastante criterioso, de uma forma que
a sua palavra e a sua postura diante daquele que indicasse o seu apostolado, a vocação de apóstolo, sem nenhuma mancha ali diante daquela igreja. Segunda questão aqui, para tornar o cristão humilde, 2 Coríntios 12, 7, a questão do espinho na carne, né? O que era o espinho na carne de Paulo, né? Então já há várias teorias, vários tratados, eu mesmo já li vários livros a respeito desse espinho na carne, e pelo menos duas questões se destacam aqui, duas possibilidades se destacam para entender o que era esse espinhos, né? São as duas possibilidades mais, vamos dizer assim, mais próximas disso. Primeiro, uma enfermidade, provavelmente dos olhos, né? Lá em Gálatas 4,15, você vai ter lá uma referência. Em alguns momentos, Paulo já... Uma boa parte dos irmãos sabem que as cartas que Paulo escreve, ele dita, na verdade, para alguém escrever, né, um amanuense, e em algum momento ele fala: eis que vos escrevo com letras garrafais, né? E aí alguns teólogos vão entender que Paulo, lá no comecinho do ministério, quando ele fica cego, que essa cegueira, mesmo depois dele sendo curado, ela trouxe sequelas, e deixou ele com uma dificuldade na visão. Então, alguns vão entender que o espinho na carne seria essa enfermidade. A segunda possibilidade é o inimigo que movia perseguições constantes a alguém ou algum grupo que movia uma perseguição severa e ferrenha contra ele, né, o tempo todo. Então essas são as duas grandes possibilidades, ou melhor dizendo, são as duas mais comuns possibilidades que os entendidos destacam de ser esse espinho da carne. Ok, irmãos? O apóstolo venceu o que? A tentação de se envaidecer-se, de se orgulhar com as revelações e visões recebidas do Senhor por meio do que servia para quê? Ele servia de lembrança contínua para não se gloriar com as experiências passadas, ou seja, servia para que ele não ficasse metido, para que ele não se achasse a última bolacha do pacote. Na condição de mensageiro de Satanás, Paulo vai chamar esse espinho, essa situação disso, esse espinho provocava o que nele? Uma reação certa: não se gloriar, não se envaidecer. Em vez de sucumbir à tentação, ou seja, para que ele não venha sucumbir à tentação de se orgulhar na sua carne, de se achar especial e aí acabar pecando e acabar se desviando do seu propósito. Então, a segunda questão do sofrimento aqui é, primeiro, para revelar a condição espiritual do cristão; segundo, para tornar o cristão humilde. E é importante a gente entender a nossa limitação e a gente ser humilde diante de Deus e nos lembrarmos que nós não somos nada sem Ele. Se somos alguma coisa, é porque Ele é fiel para nos sustentar até aqui. Deixa eu ler aqui Obrigado, irmão Raimundinho. Estou quase 100% aí já. Deus abençoe. Deixa eu ler aqui a mensagem do irmão aqui. Glória a Deus. Domingo abençoado com essa mensagem de fé que impulsiona o cristão de hoje. Parabéns, Felipe Jandir. Obrigado, Anderson. Anderson Almeida. Deus abençoe. Terceiro aqui. Para o cristão reagir a favor de si mesmo. Vamos entender isso aqui, né? Está no verso 8. 3 vezes pedi. Paulo está dizendo aqui... 3 vezes pedi para que o Senhor tirasse de mim o quê? Afastasse dele o espinho na carne. O apóstolo desejava que o espinho na carne removido, então dirigiu-se a quem é capaz de fazê-lo, ou seja, Deus. O espinho, porém,
não foi tirado. Contra o que se podia esperar, o apóstolo não obteve a remoção do que pediu, mas saiu encorajado e fortalecido, né? Ah, olha só que coisa interessante, né? Quantas vezes pedimos a Deus que, que tire alguma coisa, que nos livre alguma coisa, que mova uma montanha que está diante de nós, e Ele nos concede o quê? Força para transportá-lo, né? Acho que eu já ouvi o pastor Júnior falar em algum momento, né? Deus não tira a gente da prova, mas Ele passa com a gente pela prova. Então, irmãos, o que eu quero destacar rapidamente nisso aqui também. Tenha paz no seu coração quando alguma situação da sua vida você estiver passando por alguma provação, por, por erro seu. Não que, entenda, irmão, não que Deus não vá te socorrer mesmo quando for um erro seu. Deus é bondoso e gracioso, Ele vai sempre estar buscando nos ajudar. Mas o que eu quero destacar aqui é assim, muitas vezes Deus ele permite algumas situações na nossa vida, alguns sofrimentos, né, para nos moldar. E aí você vai lá e ora, e você vai lá e pede, e de repente aquilo não é atendido, não é porque Deus não te ama, não é porque você está em pecado, não é porque você não tem fé, é porque é necessário que você passe por esse processo, que você caminhe por esse, vou chamar assim, caminhe desse deserto, por esse deserto, e ele vai trazer para a sua vida um benefício no seu tempo. Ou seja, é um tempo que Deus está ali usando para moldar, para forjar em você um caráter, para transformar alguma área da sua vida. Então, não se desespere quando em algum momento da sua vida você orar a Deus por uma situação e essa situação de repente não mudar como você gostaria. O que você precisa fazer é confiar em Deus, né? Que muitas vezes Deus ele pode usar o sofrimento para tirar algo proveitoso, né? C.S. Lewis já disse no seu livro O Problema do Sofrimento, o sofrimento é um megafone de Deus muitas vezes, tá bom? Só para você às vezes não achar que você está sem fé ou que Deus não está te ouvindo. Então, em alguns momentos da sua vida, situações difíceis vão acontecer e você então fique confiante sempre, sempre na graça e no amor de Deus, tá bom? Não é porque você não tem fé ou porque Deus não está te ouvindo, não, tá? Ah, uma quarta coisa, para dispensar ao cristão a graça divina. 2 Coríntios 12, 9. A palavra de encorajamento dirigida ao apóstolo Paulo foi. Olha só que coisa tremenda, né? Você está falando de um cara, o apóstolo Paulo, o cara que escreveu metade do Novo Testamento, o camarada que teve todas essas experiências, umas 4, 5 experiências sobrenaturais com Deus, recebeu o Evangelho de Deus, né? Encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, foi arrebatado ao terceiro céu, teve lá uma experiência com um anjo na Macedônia, teve outra, foi mordido por uma cobra e ele não morreu, né? Você está falando desse cara que teve toda essa experiência, além de fundar as igrejas, além de ser um apóstolo do Senhor, mas ele orou a Deus e Deus falou não. Você entende isso? Deus falou, não vou tirar o espinho da carne. E digo mais, né? E a minha graça te basta. A resposta de Deus, olha só. Se você for pensar e botar isso num quadro, você imagina o Paulo lá sofrendo, angustiado, orando a Deus, orou 3 vezes e nada, e no final Deus olha para ele e fala, então, não vou tirar não, porque é o seguinte, a minha graça te basta. Fica de boa aí e segue adiante. Você entende isso? Que coisa tremenda, né? Deus responder pro cara, olha, a minha graça te basta. Não é você, sou eu, é eu por meio de você, que é o que importa. Seria mais ou menos assim, né? Era como se o Senhor, se o Senhor respondesse a ele, não removerei o espinho, mas farei uma coisa muito melhor. Darei graça para você suportá-lo. Olha que coisa incrível, né? Então, eu lhe darei graça para você suportar esse espinho. Isso denota a disponibilidade contínua da graça de Deus, né?
Essa graça capacita o apóstolo a lidar com o espinho na carne e dar continuidade ao seu ministério. Só vou fazer um destaque aqui bem rapidinho, irmãos, para a gente tirar pelo menos uma lição aqui. Olha só, pensa comigo. O apóstolo Paulo não era um crente mimado, não era um crente chorão, não era um crente fraco, não era um crente movido por desejos escusos, era um cara dedicado, era um cara extremamente zeloso para fazer a vontade de Deus. E ele, ora, não recebe como ele gostaria, recebe uma palavra, a minha graça te basta, né? Porque meu dom se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo faz o quê? Ele segue, ele continua, ele não para. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque às vezes eu, talvez você, pegar por mim, a gente desanima, a gente para, isso tá doendo, não dá mais, é muito difícil para mim, é difícil servir, é difícil estar envolvido, é difícil trabalhar para Deus, eu tô passando por lutas, eu tô passando por enfermidade, tá chovendo, tá sol, tá quente, tá frio, sei lá o que, né? A gente coloca um monte de empecilhos para a gente desenvolver a nossa vida cristã e a nossa vocação. Eu sou casado, eu não sou casado, eu tenho filho, eu não tenho filho, eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. A gente coloca um monte de situações, para a gente acabar não vivendo, não progredindo com a nossa, com aquilo que Deus tem colocado para nós. E o apóstolo Paulo aqui, você vê que é uma coisa interessantíssima. Mesmo com essa enfermidade, mesmo com esse espinho na carne, mesmo Deus dizendo que não ia tirar e dizendo que somente a graça dele bastava, Paulo não para, Paulo não desanima, Paulo não retrai, muito pelo contrário, ele avança, ele segue. Que isso possa ser um exemplo para mim e para você, que as dificuldades, as limitações, os problemas, as dores da nossa vida, elas não venham ser motivo para a gente não fazer aquilo para o qual fomos chamados, ou seja, servir a Deus, anunciar o Evangelho, dar testemunho de Cristo, servir na obra de Deus. Então, que o exemplo de Paulo ele seja um exemplo muito forte para mim e para você, para a gente não parar, não desistir, não colocar desculpas que não são desculpas para a gente não fazer aquilo que deveríamos estar fazendo. Talvez não seja o seu problema, talvez não seja a sua situação, mas fica aqui o lembrete. Se você que está aí me ouvindo, de repente está numa situação em que você sabe que você deveria estar fazendo mais do que você está fazendo, ou que você não está onde você deveria estar como filho e como servo de Deus, é hora de você parar de usar as do cristiano, parar de usar essas desculpas, né, de dor, de perseguição, de falta disso, daquilo, e de a gente lembrar que a graça de Deus nos é suficiente, que a graça de Deus nos basta para que a gente possa seguir e que eu e você possamos fazer aquilo que fomos chamados para fazer. De fato, sermos testemunhas, filhos e filhas de Deus. Beleza? E quinto aqui, para aperfeiçoar o cristão, para aperfeiçoar no cristão o poder de Deus, versos 9 e 10. A resposta do Senhor não trouxe decepção ao apóstolo Paulo, foi o que eu acabei de falar, e foi acrescida de uma explicação. Olha só, Paulo, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Verso 9. A atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo era mais importante do que a ausência de dor ou de uma perturbação. Tanto você pode ver referências em Efésios 3:10, em Colossenses 1:29, que o apóstolo está falando o poder de Deus por meio de mim, poder de Deus por meio de nós. Paulo aqui alegrou-se com a possibilidade de gloriar-se nas próprias fraquezas. Isso não significa
que ele tenha se deixado dominar por um espírito masoquista, tá? Que ele é o cara que gostava de sofrer, não é isso. Mas ele o que? Se deleitava, ele se alegrava no poder de Cristo que nele habitava em meio às tais fraquezas. Qual que é a ideia aqui, irmão? É isso. Quanto mais fraco, ou quanto mais nós entendemos a nossa limitação, a nossa fraqueza, mais dependente nós nos tornamos. E quanto mais dependente nos tornamos, mais o poder de Deus, ele passa então a ser o meio pelo qual nós vamos vencer, o que nós vamos perseguir. Eu gosto de usar sempre a frase, nunca foi por causa da nossa força, sempre foi pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela mão de Deus movendo a nossa vida. Então essa ideia de que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza está na seguinte coisa, Paulo, olha só, não se preocupa, na sua fraqueza, na sua limitação, eu vou atuar. Eu vou estar fazendo aquilo que é necessário. Ah, por que que eu estou dizendo? E por que que é importante destacar isso aqui? Porque para que a gente não tenha uma ideia errada de sofrimento, né? Ah, irmão, eu não sei se é a minha internet, espero que não esteja, que melhore e não esteja ruim para os demais aí, tá? Mas a ideia aqui que já houve um período na história da igreja em que os cristãos entenderam um pouco errado essa questão do sofrimento e do martírio, e basicamente eles se lançavam ao martírio compulsivamente, né? Então os caras não queriam saber, eles queriam era morrer em nome de Deus, em nome de Cristo, e morrer pela fé. Então isso foi um período dentro da história. E aqui não é que Paulo está sendo masoquista, o que ele gosta de sofrer, porque aí já seria um problema. Porque se Paulo se lança ao sofrimento para dizer que ele é um cara de Deus, aí já começa de novo o problema do orgulho, né? Tá usando o próprio sofrimento como ferramenta para sustentar o orgulho. Não é isso aqui, tá? Paulo, aqui a ideia aqui é que Paulo é fraco, limitado, e nessas fraquezas e limitações, o próprio Deus, ele vem e vai atuar na vida dele, assim como vai atuar na minha e na sua, né? Como eu disse, é para aperfeiçoar no cristão o poder de Deus, não o nosso poder. E nosso último bloco aqui de... deixa eu ler aqui o comentário do irmão aqui, para não passar, senão... Às vezes, quando estamos reclamamos, me lembro de mensagem que fala dos passos na areia. Na hora mais crítica, o Senhor me abandonou e aquele moço reclamava e dizia que o Senhor, e dizia, Senhor, quando eu precisava do Senhor, me abandonou. Jesus falou, no primeiro momento crítico eu carregar você. Bom, basicamente, obrigado, irmão. A ideia, eu gosto eu já li esse texto, mas eu gosto de acrescentar algo mais, né? Deus é aquele que ele nos ensina a andar. Deus é aquele que nos ensina a caminhar. Então, Deus e de ser discípulo, que ele vai nos ensinar algo maravilhoso. Aquele que quer vir após mim, né, que assim mesmo tome sua cruz e me siga. O caminho é difícil, o caminho é árduo, mas o Senhor nos dá graça para seguirmos. O Senhor nos dá força para a gente prosseguir. Uma das coisas mais bonitas que eu vejo no cristianismo, na vida cristã, é justamente isso. Um Deus que, por meio do seu poder, ele nos habilita a seguirmos, nos habilita, nos dá condições de nós trilharmos o caminho que ele coloca diante de nós. Então eu acho isso incrível, incrível em ser cristão, em ser filho de Deus, porque ele é um Deus que ele nos dá condições para que a gente possa trilhar a caminhada chamada caminhada da vida cristã. Então é muito bacana isso, né? Eu acho isso incrível de poder confiar nesse Deus e saber que ele vai me dar condições, vai me sustentar, vai me dar forças para que eu possa seguir adiante, né? Eu não vou ficar parado, não vou ficar chorando, não vou ficar ali esperando que caia que venha um anjo do céu, que aconteça alguma coisa sobrenatural, mas pelo contrário, eu vou seguir
porque é o poder dele que habita em nós, na pessoa do teu Filho, do seu Espírito Santo, que nos dá condições de trilhar a nossa jornada. Bom, indo para o nosso final aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 11 ao 18, a defesa final do apóstolo Paulo em relação ao seu ministério, né? O texto dá-nos a impressão de que o apóstolo já tinha cansado da conversa insensata, ele vai usar esse termo, né? Conversa insensata, que vinha mantendo como objetivo de defender o seu ministério apostólico. Era hora de parar, ou seja, era hora dele entender o que ele diz aqui, que era hora, entendeu que era hora de parar de ficar defendendo ou tentando ali fazer essa defesa diante daqueles irmãos. A apresentação das credenciais do apóstolo, né? Do versículo 11 ao 13. Todavia, Paulo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não gostaria de estar fazendo aquela defesa, mas, todavia, ele foi obrigado a continuar com o que ele chamou do quê? De insensatez, devido a quê? Aos coríntios não terem defendido diante dos ataques dos falsos mestres, né? Até merecia deles louvor, dos coríntios, porque em nada era inferior aos seus oponentes, embora reconhecesse que a comissão apostólica recebida era decorrente da graça. O que ele está dizendo aqui? Que apesar dele não gostar, não querer de ficar nessa, ele vai chamar de insensatez, que era defender o seu ministério, mas ele teve que fazer porque a igreja, os coríntios, não o fizeram, não o defenderam diante dos inimigos que o acusavam, né, de ser um falso apóstolo, de não ser aquilo que ele dizia que era. E ele disse que, na verdade, ele merecia desse povo de Coríntios louvor mesmo por aquilo que ele era, o que ele tinha feito ali no meio deles. Aos Coríntios, Paulo havia apresentado as credenciais do verdadeiro apóstolo por meio do desempenho dos sinais apostólicos. Quais foram? Sinais, prodígios e poderes miraculosos, 2 Coríntios 12, 12. O testemunho bíblico a esse respeito encontra-se em Romanos 15, dos 17 ao 19. A execução desses sinais, que acompanham o ministério da pregação e ensino da palavra, tinham dado autenticidade ao seu apóstolo, tá? Então, Paulo já tinha ali já demonstrado, por meio de sinais e prodígios, que o seu ministério apostólico era real, era de fato recebido do Senhor, e por isso que ele pôde fazer esse discurso e confrontar a igreja com essas credenciais apostólicas, porque ele de fato as tinha, né? Uma diferença do ministério de Paulo em Corinto era em relação às outras igrejas, determinado não ser pesados para ele. Desculpa, irmão, a minha voz ainda está meio, às vezes, meio embaçada, meio embargada assim, mas não estranhe não, tá? Ainda estou aí no finalzinho da minha recuperação. Vou resumir isso aqui. Paulo aqui, duas coisas aqui. Ele, primeiro, a apresentação das suas credenciais como apóstolo, porque a igreja não o defendia, né? E também ele vai colocar a diferença que ele tinha em relação aos outros, era que ele nunca foi pesado à igreja, né? Que ele nunca foi pesado à igreja, que ele nunca trouxe peso sobre ela, né? Ou seja, ele não aceitou que contribuíssem com o seu sustento. Se nisso os coríntios se achavam ofendidos, Paulo, o apóstolo, pediu que o perdoassem, né? Então, na verdade, quando Paulo pede aqui que os perdoe, ele estava assim, olha, o que eu fiz aí com vocês é não ser pesados. Além de anunciar o evangelho, além de fazer a minha função como apóstolo, eu busquei em nada tirar de vocês algum proveito, né? Isso é muito interessante, né? Porque, diferentemente de muitos outros locais, Paulo aqui não se aproveitou em nada da igreja, não quis tirar nenhum benefício próprio, não quis tirar daquela igreja nenhum benefício próprio para ele, né? Então, e mesmo assim os caras ainda criticavam ele e ainda
o desprezavam muitas vezes, né? E por que que ele fez isso? Entender que é errado a igreja ajudar Paulo. Mas Paulo, já conhecendo o histórico da igreja, Paulo já vendo que essa igreja é uma igreja bastante problemática, então ele, de maneira bastante inteligente, buscou não ser peso para que justamente não gerasse nem mais nenhum tipo de comentário ou que gerasse algum tipo de problema a mais do que já tinha com relação à pessoa dele. O interesse do pastor pela igreja, né? No verso 14 ao 18 do Paulo, era o quê? Versículo 14, o seu crescimento espiritual. Pela terceira vez desejava visitar os coríntios, ia de novo com o propósito de não lhe ser pesado, a palavras do apóstolo. Não estava interessado nos bens materiais daqueles irmãos, mas o que? Na vida deles. O interesse de Paulo era a vida daqueles irmãos. Sua preocupação maior é com a pessoa e não com as coisas. Servir-lhes como pai, enriquecendo espiritualmente seus filhos na fé. Irmãos, o interesse do pastor sempre é que a sua ovelha seja atendida, que seja a ovelha que receba o alimento espiritual, né? É muito preocupante quando você tem ministérios ou líderes religiosos que o seu interesse maior está voltado para a questão financeira, em vez de se voltar para realmente atender aquela pessoa, aquele irmão, aquela ovelha, né? Deixa eu ver aqui antes que eu perca. Veja, a persistência do apóstolo Paulo para com a igreja de Corinto, mesmo diante de todas as contestações levantadas contra ele. Obrigado, irmão. Isso mostra o amor de Paulo para com Deus e para com a obra e para com a igreja, né? Mesmo a igreja sendo muitas vezes injusta com ele, Paulo não se deixa desanimar e ele continua investindo, ele continua trabalhando em José. Quando estamos na prova, devemos sempre lembrar da fidelidade de Deus. Ele nunca nos abandona. A nossa fé é que é pequena. Em vez de reclamar, devemos pedir forças na luta. Obrigado, Raimundinho. É isso aí. Deus, ele, como eu sempre digo, Deus ele vai estar sempre conosco e ele é que opera poderosamente em nossa vida e vai nos dar condições. Ainda que a prova seja dura, ainda que ela seja difícil, vamos confiar, vamos crer e no seu tempo a vitória vai vir de acordo com a vontade de Deus, né? O que a gente nunca pode perder é a nossa convicção. Irmãos, a convicção, ela nunca pode ser abalada, porque filhas de Deus, isso ele já fez, isso não pode ser mudado. Então, não importa a situação difícil que eu passe, que você passe, nós nunca podemos perder o foco, nós nunca podemos perder a visão de que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele venceu e nós também somos vencedores nele. Então, a gente nunca pode esquecer isso nos momentos da nossa dificuldade ou da nossa dor. Então, Paulo aqui, voltando aqui, ele tem esse interesse na vida espiritual dos nossos irmãos, né? Então, pessoas são mais importantes do que processos. Processos são importantes, é claro, mas a gente perdeu que as pessoas são o nosso alvo para receber a mensagem, a palavra, o cuidado, a empatia e a simpatia para que Jesus Cristo seja manifestado com eles, né? Então Paulo ele está dizendo aqui que o interesse deles naquele povo era justamente a vida deles, não eram os bens materiais. Irmãos, claramente, claro que igreja, ministério, o trabalho precisa de dinheiro. Isso daí seria tolice eu não falar que nós temos que ter a nossa fidelidade para com a obra de Deus financeiramente, né? Isso é uma prerrogativa, responsabilidade do Filho de Deus, do cristão, com o sustento da igreja. O que a igreja ou os seus líderes não devem fazer é transformar a obra
como para enriquecimento ilícito, para enriquecimento pessoal, né? Para justamente não desviar. A Bíblia fala, né, que a riqueza ela é um perigo, né? Então a gente não pode ter o nosso coração fixado na riqueza. Então, infelizmente, não vou entrar no mérito da questão, mas hoje no nosso cenário evangélico a gente vê aí muitas igrejas e muitos líderes que a grande preocupação, na verdade, é financeira, é enriquecer, é ter dinheiro e é viver bem, e enfim, enquanto as ovelhas acabam não sendo cuidados. Mas enfim, o apóstolo Paulo aqui, a grande preocupação deles é cuidar da vida daqueles irmãos, né? Enriquecer eles espiritualmente por meio da pregação da palavra, do discipulado e da caminhada. A manifestação, interesse do Paulo, crescimento espiritual. Segundo, a manifestação, verso 15, né? Devemos pedir sabedoria para Deus para lidar com as situações. Isso mesmo, irmã Vanilza. Peça sabedoria, lá em Tiago fala, peça sabedoria a Deus, que Ele nos dará e não lançará em rosto, ou seja, não vai cobrar. Ele nos dá gratuitamente a sabedoria. Obrigado, Vanilson. Quando Paulo amava o povo de Deus em Coríntio, quanto Paulo amava esse povo, né? Quanto nós vemos, o irmão José falou uma coisa muito interessante, né? Apesar de toda a contestação do povo, Paulo continuava amando e ele continuava investindo naquela igreja. Eu podia fazer um outro adendo aqui, né? Nós como os pastores, ou os irmãos aí, muitos como líderes, sabem muito bem como é isso, né? Muitas vezes a gente deixa eu escolher aqui os termos, né? Desprezado, ignorado, a gente é muitas vezes desconsiderado, porque a gente investe, a gente admoesta, a gente exorta, a gente chama atenção, a gente às vezes pega no pé, porque a nossa ideia, o nosso desejo é que os nossos irmãos, nossas ovelhas, fiquem bem, se aproximem mais de Deus, caminhem com Ele, não se percam do caminho. Muitas vezes a gente acaba sendo talvez até mal interpretado no sentido de que quer mandar na minha vida, quer se intrometer. E não é, irmãos. O pastor, o líder de Deus, o homem, a mulher de Deus, que Deus tem levantado, não é para se intrometer, não é para mandar na sua vida. Pelo contrário, é para te abençoar, é para te ajudar, é para te estender a mão para que a gente possa caminhar juntos, né? Mas só que muitas vezes acontece que as pessoas, por causa dos seus desejos, das suas vontades, do seu querer pessoal, acaba desprezando os seus líderes, seus pastores, até mesmo os irmãos que muitas vezes estão querendo orientar para que ela permaneça ou volte para o caminho correto, né? Então, o apóstolo Paulo amava muito essa igreja, ele estava pronto que a se sacrificar em favor daquelas almas, né? Pelo bem-estar espiritual deles. Embora os amasse tanto, era por ele mesmo, ele era por eles menos amado. Ou seja, a Paulo amava muito, mas era pouco amado por esses irmãos. Mas olha só, como Josué citou lá atrás, mas o apóstolo continuaria a amá-los mesmo sem nenhuma garantia de reciprocidade, mesmo sem garantia de que eles demonstrariam o mesmo amor. E essa é a função nossa como pastor e como líder, irmãos. A gente vai amar. Às vezes não vai ser amado, não vai ser respeitado, às vezes não vai ser seguido, mas o que a gente faz? Despreza? Muito pelo contrário, a gente continua o quê? Amando. Não quer dizer que a gente não vá falar a verdade, não quer dizer que a gente não vá ser, muitas vezes, incisivo e firme com relação à doutrina, com relação à palavra de Deus, com relação às coisas de Deus. Mas, mesmo na nossa firmeza, mesmo na nossa administração, exortação, a gente continua amando. A gente não deixa de amar alguém porque parou de vir na igreja.
A gente não deixa de amar alguém porque pecou. A gente não deixa de amar alguém porque não nos ouviu. A gente continua amando. São coisas distintas. A gente continua amando, ainda que a gente não concorde, ainda que a gente não, não aceite a decisão errada, no sentido de que você é livre para fazer o que você quiser, mas não quer dizer que eu concorde com isso, né? Mas a gente continua amando, irmãos, e isso não vai mudar, né? É o que Paulo faz aqui, continua amando a igreja, mesmo a igreja muitas vezes não respondendo a esse amor para ele. Uma terceira coisa aqui é consideração apesar da incompreensão, versos 16 ou 18. Paulo havia demonstrado aos coríntios toda a consideração, mas nisso também não encontrou reciprocidade, não encontrou a mesma coisa. Nunca os havia explorado, nem os seus colaboradores o fizeram. Ou seja, nem as pessoas que Paulo enviou tinham explorado os irmãos ou a igreja. A recusa de Paulo receber sustento financeiro dos coríntios foi mal interpretada pelos seus adversários, o que causou grande problema. A crítica dirigida ao apóstolo não se originou entre os crentes, mas entre os inimigos. O erro dos coríntios foi dar ouvido aos inimigos. Então, olha só que coisa interessante, né? Paulo tentando não ser pesado, não receber dinheiro dos caras para não gerar nenhum tipo de peso, ele mesmo assim foi criticado, né? E olha que coisa, né? Conforme o autor coloca aqui, ele não foi criticado primeiramente pelos da igreja, mas pelos de fora da igreja, e a igreja ouviu. Irmão, só você que está ouvindo, você que é filho de Deus, aí está na caminhada, um conselho, né? Cuidado, às vezes pessoas de fora, chamam de gueto, né? De fora do nosso esquema, de fora da comunidade da fé, de fora do conhecimento da doutrina, de fora, pessoas que não têm o Espírito Santo, pessoas que não têm compreensão das coisas do reino, veem coisas no nosso meio e querem palpitar ou querem dar conselhos, de repente, para você que é amigo, de que isso não está certo, ou de que isso não deveria ser assim. Só que essa pessoa não tem conhecimento, ela não sabe como é que funciona, ela não tem um espírito. Vou dar um exemplo. O irmão vai lá e comete um erro, comete um pecado. Aí o líder vai, chama, exorta, pede para ele dar um tempo, pede para ele reorganizar a vida, faz uma caminhada de discipulado com ele. Aí de repente o camarada que é de fora fala: como assim, cara? Não, tá errado. Vocês não podem fazer isso com vocês, não podem disciplinar, não podem chamar sua atenção. Você é livre, você é uma pessoa que pode fazer o que quiser da sua vida e tal. E a pessoa acaba ouvindo alguém que é de fora e acaba confrontando a sua liderança com esse argumento. Mas olha, a pessoa que está de fora, que não faz parte da fé, não entende como é que funciona isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ouvir conselhos que sejam contrários ao que Deus tem colocado para mim e para você por meio da sua palavra. Quando alguém que anda erradamente não quer ser corrigido, o provérbio diz que tem falta de sabedoria no coração. Com certeza, irmão. Quem anda errado e não quer ser corrigido é tolo, né? Porque o que eu mais quero é que se eu tiver errado, alguém me corrija, preservado, né? Obrigado, irmão Remodinho. Então, aqui só um adendo dentro disso aqui, né? O povo da igreja de Corinto acabou ouvindo os inimigos de Paulo que eram de fora e por isso muitas vezes desferiam para Paulo essa reação tão negativa, né? Então a gente tem que tomar um cuidado para que a gente não venha ouvir conselhos daqueles que não andam na fé, que não andam dentro da doutrina. E essas considerações não se faziam notar nos falsos mestres, que cheios de malícia provocavam dissensões e causavam divisões na igreja. Olha só os problemas que o fato de ouvir quem não ouvia as pessoas de fora causava, né? Distensões e provocavam divisões na igreja. Então, o interesse do pastor, crescimento espiritual da igreja e dos irmãos, a manifestação do amor e apesar da compreensão, ou seja, consideração apesar de não ser considerado. Então vamos concluir aqui, nossa conclusão. O modo como o apóstolo Paulo lidou com o sofrimento serve de modelo para todos os cristãos, para todos nós. Nenhum texto da Escritura nos
desvenda mais poderosamente o propósito do sofrimento cristão do que a passagem que examinamos. Da dura prova pela qual Paulo passou, emergiu 5 razões pelas quais Deus permite o sofrimento ao cristão. E essas são as 5 que eu quero destacar para você. Revelar a condição espiritual, humilhar ou quebrar o orgulho e sentimento de autossuficiência nossa, aproximá-lo de si mesmo, dispensar a sua graça e aperfeiçoá-lo no seu poder. Se ainda estamos longe de admitir que o sofrimento tem fins nobres para Deus, comecemos nossa caminhada nesse sentido. Quanto mais concisos do sentimento que Deus dá à nossa dor, mais fácil é encará-la e subjugá-la, porque Deus sempre concede graça que basta. Vou repetir o final. Deus, independente da sua circunstância, do seu problema, da dor que você está passando, Deus sempre concede e concederá graça que basta. Amém? Irmãos, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua manhã. Obrigado pelas participações e as considerações dos irmãos. Semana que vem, nossa última lição dentro de Coríntios. Então, não faltem, não percam a conclusão e com certeza a gente vai ser abençoado com o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a sua manhã, ótimo almoço e aí à noite aí nós estaremos reunidos para celebrarmos ao nosso Deus. Fique com Deus. Mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos vocês. Amém? Vamos orar para encerrar? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por todos que participaram, obrigado pela presença, participações, que o Senhor nos encha do teu amor e que possamos sempre, Pai, apesar de todas as circunstâncias, amar e seguir amando. Deus, que nós possamos ser realmente identificados como seus filhos, ó Pai, como seus discípulos, ó Deus, que o sofrimento, que a dor, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, não seja motivo para nos afastar da tua presença, nos afastar da tua obra, mas pelo contrário, que a sua graça seja suficiente para nos impulsionar na caminhada, na jornada da vida cristã. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que o nosso interesse seja no interesse em manifestar a pessoa de Jesus Cristo em tudo na nossa vida. Muito obrigado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Ótima manhã a todos vocês aí.